Boa noite, queridos, queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 4, diz a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quero convidar você a lermos juntos o versículo 3 e o 4. Vamos lá? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração, em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, como o Senhor já tem falado. Dai-nos ouvidos para ouvir e praticar a tua palavra. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que aqui está. E onde quer que essa mensagem chegue, que haja salvação, santificação, cura, transformação, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos agradecidos. Amém, amém. Queridos, a obra que Deus opera nas nossas vidas é algo maravilhoso. Quando nós olhamos aqui nesse texto de Mateus, que está inserido no que é conhecido como Sermão da Montanha, que é Mateus 5, 6 e 7, vocês veem que Jesus sobe a um lugar elevado ali, a um monte, e ele passa a ensinar os seus discípulos. E nós temos aqui, de início, o caráter do cristão. Se você quer saber o que é um cristão, olhe para as bem-aventuranças, porque nós temos aqui 8 qualidades e 8 promessas. 8 qualidades que mostram o caráter daquele que é convertido, a identidade daquele que nasceu de novo, e 8 promessas também que acompanham a vida daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. E eu li apenas 2 delas aqui, porque nós queremos estar olhando essas 2 qualidades na vida de um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro, como Deus operou na vida dele, em 4 momentos. Mas primeiro vamos entender o que é humilde de espírito. Humilde de espírito não está falando de humildade financeira, pobreza financeira, não está falando de alguém simples, analfabeto, não é nesse sentido. Humilde de espírito é aquele que, ao olhar para si e ver a sua pobreza espiritual, a sua miséria espiritual, entendendo que não é nada, que não tem nada, e que depende inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. Jesus diz que esses são os felizes, aqueles que chegam a essa conclusão, que olha para dentro de si e diz: eu sou um pecador e necessito da graça de Deus. Esse é o humilde de espírito, aquele que realmente reconhece o seu pecado, a sua miséria espiritual. E a palavra de Deus diz que desses é o reino dos céus. Desses é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Então grave aí 3 coisas do reino dos céus. Primeiramente, o reino de Deus está dentro de nós. Quando Deus, pelo Espírito Santo, está governando a nossa vida. Então o reino de Deus está dentro de você. A partir da conversão, o reino de Deus passa a habitar na sua vida, na sua mente, no seu coração, quando agora Deus governa você pelo Espírito Santo. É o reino de Deus dentro de você. Segundo lugar, o reino de Deus à nossa volta, aonde a palavra de Deus está sendo pregada, onde a mão de Deus está sendo atuando, as obras de Deus, aí está o reino de Deus à nossa volta. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, quando expulsando os demônios, ele dizia que aí está o reino de Deus entre vocês, o dedo de Deus, a mão de Deus operando. Então, aonde está operando libertação,
e a pregação do Evangelho, o reino de Deus está entre nós. Mas também há um terceiro, o reino de Deus que virá na sua glória e plenitude na volta do Senhor Jesus Cristo. Então aí sim, como nós oramos, venha o teu reino, e virá então toda a glória e plenitude desse reino de Deus na vida do povo do Senhor. Então, desses humildes de espírito é o reino dos céus. Essas promessas já estão se cumprindo na nossa vida. O reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus está à nossa volta e virá na volta do Senhor Jesus Cristo. E essa promessa de Deus é para cada um que é de fato um cristão. A outra qualidade que nós vemos aqui, que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? Está falando do choro do pecado, daquele que chora da tristeza por causa dos seus pecados, que tem um coração quebrantado na presença de Deus por causa do seu pecado, reconhecendo o seu pecado e chora, sente tristeza por causa do seu pecado. De Jesus, que esses são felizes. Felizes não são os orgulhosos, não são os durões, achando que cheios de si, não. São aqueles que reconhecem o seu pecado e confessam a Deus e buscam o perdão de Deus. E aí nós temos a promessa que desses é o consolo. Eles serão consolados. Que consolo é esse? O consolo do perdão. O perdão, eles vão receber o perdão, porque confessaram e choraram e se entristeceram por causa dos seus pecados. E mais ainda, eles recebem o Consolador nas suas vidas. Então recebe o consolo do perdão dos seus pecados e a presença do amado e bendito Consolador de Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. É maravilhoso termos o Consolador. E nós choramos por causa dos nossos pecados. Nós choramos por causa dos pecados das pessoas que estão à nossa volta e até mesmo por causa das mazelas que nós encontramos nesse mundo de pecadores. Nós choramos, mas nós temos o Consolador em nossa vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E olhando então, queridos, lembrando aqui agora uma situação que aconteceu essa semana, dia 13, uma prima em Brasília que faleceu devido a um câncer, né? Ainda jovem ainda. Ela é de 73 e no nosso grupo da família, falando justamente do consolo, né? Eu disse para aquela querida mãe que tinha perdido a sua filha, irmã em Cristo também, falei para ela que o Espírito Santo, amado, Consolador, possa te abraçar, minha irmã, e consolar o seu coração. É o consolo de Deus, a presença bendita e gloriosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu quero olhar com você aqui, lembre-se que nós temos 8 qualidades e 8 promessas, então ore, fale com Deus sobre essas qualidades e promessas que estão aqui nessas bem-aventuranças, né? Mas olhando para a vida de Pedro, você vai ver isso aqui que nós falamos da humildade de espírito e um coração quebrantado na presença do Senhor. 4 momentos. Primeiro momento, o Pedro orgulhoso, o Pedro cheio de si. Vai um pouquinho mais à frente aí comigo, em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo de número 26. Agora nós vamos ver aqui, versículo de número 34. Pedro que estava enganando a si mesmo, né? Mateus 26, verso 34, encontraram? Então aqui, primeiro momento aqui do Pedro orgulhoso, verso 34 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo,
de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não só Pedro, mas os outros discípulos também. Pedro aqui ainda estava enganando a si mesmo, achando que conhecia, em outras palavras, dizendo para Jesus: Senhor, todo mundo pode negar, mas eu não nego o Senhor. Eu estou disposto a ser preso e morrer por ti. Eu morrerei por ti. E aí, o Pedro aqui cheio de si, orgulhoso. Mas eu quero perguntar para vocês, Pedro era um seguidor de Jesus? Ele se considerava um seguidor, e era um seguidor de Jesus, amém? Pedro era um dos 12 discípulos? Era um dos 12 discípulos. Pedro ouviu Jesus e teve experiências e momentos maravilhosos com Cristo? Com certeza. Viu os milagres, ouviu as palavras do Senhor Jesus Cristo, até mesmo numa tempestade ele andou sobre as águas, quando ele disse: Senhor, se é tu, se é o Senhor mesmo, diga para que eu possa ir ao teu encontro sobre as águas, e ele creu num determinado momento e foi, teve essas experiências maravilhosas com Jesus. Pedro teve por 3 anos, mas aqui agora está perto chegando a última semana de Jesus Cristo na terra, perto da sua morte, da sua crucificação, de ser julgado, de ser condenado, de ser humilhado, e o Senhor avisa a Pedro sobre o que iria acontecer, mas ele diz: não, Senhor, o Senhor não me conhece, eu não nego o Senhor não, todos podem te negar, mas eu estou disposto a morrer. Esse é o primeiro momento aqui do Pedro orgulhoso, mas há um segundo momento, agora do Pedro quebrantado, o Pedro que se vê como um grande pecador. Vá agora ao versículo de número 69, da parte de Mateus 26, verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e se aproximou uma criada, lhe disse: também estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz, e saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, quando disse que ali também estava. Este também estava com Jesus, o Nazareno, disse a criada. E naquele momento, outra vez, com juramentos, ele negou, dizendo: não conheço tal homem. Logo depois, ao aproximar-se dos que estavam ali, disse a Pedro: verdadeiramente também és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, lhe disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo para dali, chorou amargamente. Aqui agora é o Pedro quebrantado. O cantar do galo e o olhar de Jesus, como está registrado lá no Evangelho segundo Lucas, o olhar de Jesus já manifesta a graça de Deus sobre a vida de Pedro. Deus estava já preparando Pedro para esse momento. E Pedro então chora e se entristece profundamente por causa do seu pecado. Ali ele viu quão grande pecador ele era e sentiu isso profundamente. Então, nós temos aqui agora um Pedro quebrantado. Isso nos faz lembrar de quê? Bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem a miséria do seu pecado, e bem-aventurados aqueles que choram por causa do seu pecado. E agora nós vamos ver um Pedro restaurado. Então vai comigo aí na sua Bíblia em João capítulo 21. Outro momento na vida de Pedro, agora restaurado. João capítulo 21, verso 15. João, capítulo 21, dos versículos 15 a 17. João, capítulo 21, versículo 15.
João capítulo 21, verso 15, diz a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora, um Pedro que está sendo restaurado pelo Senhor Jesus Cristo é um homem quebrantado, um homem humilde. E ele, por três vezes, lembra quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Por 3 vezes Jesus pergunta isso para ele. Jesus está restaurando a Pedro. Dá a ele a oportunidade de dizer 3 vezes: Senhor, eu te amo. E na terceira vez é como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, tu conheces tudo. O Senhor sabe do meu coração. Eu sou de fato um pecador. O meu amor é fraco, mas eu te amo, Senhor. Eu amo, Senhor. E Pedro é restaurado. Pedro agora se vê como um pecador, sem mérito próprio, sem autoconfiança, e que ama Jesus sabendo que ele é um pecador restaurado pela graça de Deus. E um quarto momento na vida de Pedro, agora o Pedro cheio do Espírito Santo. Primeiro nós temos o Pedro orgulhoso, depois o Pedro quebrantado, que se vê como um grande pecador, que negou Jesus 3 vezes e chora amargamente. Depois nós vemos um Pedro restaurado, e agora um Pedro cheio do Espírito Santo. Vai um pouquinho mais à frente aí, novamente, em Atos, capítulo de número 2, gostei muito da leitura que o Alex fez em Atos 1:8, e falando ali do dia de Pentecostes, que Jesus falou para eles esperar que iria receber o Espírito Santo e enviar o Espírito Santo sobre eles, e eles seriam testemunhas do Senhor. E no dia de Pentecostes essa promessa se cumpre, e aí todos ficam cheios do Espírito Santo, e Pedro prega, e quase 3.000 se converte. E olha o que diz capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu o coração de quem? Dos ouvintes. Os ouvintes estavam emocionados ali com as palavras de Pedro, na pregação cristocêntrica, apresentando a Cristo. E pergunta para Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não só nós, mas vocês também, se arrependerem de seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Pedro não tem mais aquela ousadia carnal, aquela confiança carnal humana, mas confia no poder e fala com a ousadia agora espiritual. Olha um pouco mais à frente, capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, está falando no Sinédrio para aqueles homens que estavam com raiva, porque ele estava pregando sobre a Jesus, e eles queriam prendê-lo. E diz a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 8, olha comigo o verso 8. Então Pedro, o quê? Cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo
e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome deste é que este foi curado entre vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: nós parecemos muito com Pedro. Eu pergunto para você, em qual desses momentos você se encontra? Do Pedro, quem sabe, orgulhoso, cheio de autoconfiança, confiando nos seus próprios méritos? É verdade que nós não gostamos de admitir, mas todo pecador tem orgulho dentro de si. Até mesmo nós convertidos temos que lutar contra o nosso orgulho. Mas felizes aqueles que descobriram isso e fazem a oração de Davi lá no Salmo 19, versículo 13, né? Davi diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Também da soberba guarda o teu, me guardes, me livra do orgulho, me faça humilde de coração, para eu reconhecer de fato quem eu sou como um pecador, necessitado da tua graça e misericórdia. Mas quem sabe você já passou pelo estágio de ser um grande pecador, se ver, né? E nós precisamos nos continuar, porque quanto mais próximos de Deus, mais o nosso pecado nós vamos ver. Como disse Isaías, quando ele tem a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele grita: ai de mim, Senhor, eu sou um pecador de lábios impuros. Quanto mais próximo da santidade de Deus, mais nós vemos o nosso pecado. E quem sabe você também passou pela graça de Deus, pelo momento, pelo estágio da restauração, e você se viu quanto é amado por Deus, mesmo sendo um grande pecador. Mas não para aí. Não para aí. Você deseja ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, cheio do Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida. Amém? Se você é um cristão, Mateus capítulo 5, verso 3 e 4, essas qualidades pertencem a você. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você sabe que tem que lutar contra o orgulho, mas que pela graça de Deus você foi quebrantado, Deus mostrou o seu pecado e levou você ao arrependimento e a ter um coração humilde diante do Senhor, a chorar diante do Senhor, e te restaurou e te fez cheio do Espírito Santo. Amém? Que você possa orar e pedir a Deus todos os dias: Senhor, me faça um homem cheio, uma mulher, uma criança, um jovem cheio do Espírito do Senhor. Feche os olhos mais uma vez e fale com Deus. Deus, obrigado, porque como o Senhor um dia operou na vida de Pedro, o Senhor também operou na minha vida. E eu agradeço ao Senhor por esse caráter, essas qualidades que o Senhor me deu, da humildade de espírito e de um coração quebrantado. Que jamais me falte um coração quebrantado diante de Ti. Ore a Deus e peça para ser cheio do Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, o Senhor nos conhece, nos vê, nos sonda, e como diz Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prove e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno. Que não nos falte, ó Deus, um coração quebrantado, a humildade de espírito, Senhor. Tende misericórdia de mim, pecador, e dos meus irmãos, e obrigado pela obra que o Senhor fez em nós, e que nós possamos ser homens e mulheres, crianças e jovens, cheios do Teu Espírito Santo. E aqueles, ó Deus, que precisam aqui de ter um encontro de fato com Cristo, que não viram, não se perceberam ainda quão pecadores são, que o Senhor abra os seus olhos, ó Deus, para verem, se arrependerem, chorarem por causa dos seus pecados, e assim, ó Deus, serem restaurados como filhos de Deus. Assim nós pedimos, agradecidos, ó Deus amado, pela obra do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.